A primeira pergunta de hoje é da ouvinte Ângela. Ela ligou e fez a pergunta para o pastor: se através da oração para libertar, a resposta vem com febre, calafrio e dores no corpo? Nós queremos dizer à nossa consulente que isso não é razoável admitir uma consideração como está sendo feita a pergunta, porque lendo a Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante, Jesus ensinou a respeito da oração: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se o filho pedir um pedaço de pão, o pai dará uma pedra. Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. E Jesus conclui: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará aquilo que pedis. Então, admitir que pedindo uma bênção de cura, em consequência, surjam essas outras colocações de opostamente ao que se pediu, venha um problema maior, não é possível. A próxima pergunta é da ouvinte Marlene. A Marlene faz aqui uma pergunta ao pastor com relação ao Litoral Cap, que a Marlene diz aqui sobre uma pessoa que tem descontado diretamente em seu salário um valor de R$100 mensais, e depois, se a pessoa não for sorteada, não for premiada, ela mesmo assim terá o seu valor corrigido por esse processo, por esse programa do Litoral Cap. Então ela quer saber se é lícito esse dinheiro que é corrigido, se é lícito fazer esse tipo de aplicação, podemos assim dizer. Nós queremos dizer ao nosso consulente que não recomendamos um tipo de aumento de bens com esse tipo descrito em sua pergunta. Nada melhor do que receber seu salário, se sobrar, colocá-lo na poupança, que é um meio legal e muito correto, que não é tributado, e assim no final um lucro sem meios de práticas ocultistas para crescer financeiramente. Então, aí está a colocação. Agora, talvez a nossa ouvinte perguntará: mas por que usar ocultismo? Porque na própria texto está dizendo tem sorteio. Ora, se depende de sorteio, é jogo de azar. Se fosse uma coisa já definitiva, própria, como é a caixa de poupança, aí já seria uma coisa correta. Agora, se depende de sorteio, é uma questão de sorte. E envolveu essa prática ligada à sorte, já não tem o apoio bíblico. E não devemos, então, participar de meios que usam esse tipo de sorteio, como jogos de azar, aí, a Mega Sena, etc, etc. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa consulente ligou, não quer se identificar, mas está fazendo aqui um breve relato. Ela pertence a uma igreja, mas tem sido visitada por membros de uma outra igreja. E ela aqui não quer citar o nome, mas diz que essas pessoas, esses irmãos de outra igreja, quando vão à sua casa, já foram por 2 ou 3 vezes, eles gostam de ungir todos os cômodos da casa.
eles ungem até os móveis da casa, o sofá, e aqui a consulente diz que deixou até os móveis melados deste óleo, dessa unção que fizeram ali. Ela pergunta ao pastor: devo receber esses irmãos em minha casa? Não são da minha igreja, são de outro ministério, e quando chegam na minha casa é ungindo tudo, os cômodos, os móveis. O que devo fazer, pastor? Nós temos em 2 João, que não tem capítulo, tem versículo, versículos 10 e 11, faz uma recomendação muito oportuna para um tipo de pergunta desse. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, a doutrina da própria família, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Ora, imagine só que liberdade de entrar na casa de terceiros e fazer aplicação de modos estranhos, antibíblicos, ungir cadeira, ungir móveis. O que nós lemos na Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Tiago, está aqui muito claro, no capítulo 5. Está alguém entre vós doente ou aflito? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o que devemos ter presente aqui, que certas pessoas anunciam tipos de óleo, de azeite, e às vezes para vender mais facilmente, diz que é óleo lá do Monte das Oliveiras, onde Jesus caminhou. E aí, em vidrinhos, segundo eles já consagrados, essas pessoas vendem comercialmente essas coisas. O que cura um doente não é o azeite. Está bem claro aqui. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Não é o óleo, o azeite que se leva para ungir é que vai resolver o problema de uma pessoa doente ou qualquer outro motivo. A oração que vai pesar nessa situação. A próxima pergunta é do ouvinte Marcos, e ele enviou por e-mail para o pastor. Ele diz assim: existe algum estudo sobre a transfiguração? E ele faz aqui alguns questionamentos sobre essa transfiguração do Senhor Jesus Cristo. A primeira pergunta que o Marcos faz para o pastor é essa: se o homem morre e não tem mais parte alguma com o que aconteceu debaixo do céu, como é que apareceu Moisés que morreu? É de se perceber que Moisés não falou com nenhum vivente, como Pedro, Tiago e João. Eram os 3 que estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Então não houve comunicação de mortos com os vivos. Moisés e Elias não falaram, repetindo, com os 3 discípulos, falaram apenas com Jesus. E tendo como assunto, de acordo com Lucas 9:31, a morte de Jesus que iria ocorrer um pouco mais tarde. Então, se tratasse de pessoas ligadas ao espiritismo kardecista, poderia querer argumentar nesse sentido. Mas veja, o kardecismo, o espiritismo, não aceita a morte vicária, expiatória de Cristo como meio de redenção. Cada um faz por si mesmo para a sua própria salvação, declarou o sucessor de Allan Kardec. Assim, dar uma conotação de que
houve uma comunicação de mortos com os vivos, no texto em apreço não há base para isso. Repetindo, Moisés e Elias não falaram com os 3 discípulos, falaram com Jesus. Agora, o fato de falarem com Jesus é uma situação diferente, muito diferente, porque Jesus não estava na condição apenas de um ser mortal, mas estava na condição de Deus conosco. Então, essa colocação não tem base bíblica, como se justificando comunicação com os mortos. Isso não está apoiado na Bíblia Sagrada e, então, não tem base essa alegação. A próxima pergunta também do ouvinte Marcos, ele diz aqui sobre a parábola. Ele chama de parábola aquela passagem de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19 ao 31, o rico e Lázaro. Então ele diz aqui, na parábola, o rico pediu para alguém ir avisar os seus parentes, mas Abraão disse que não poderia. Bom, como expusemos no episódio da Transfiguração, longe de ensinar a comunicação com os mortos, corrobora com a divindade de Jesus. Da mesma forma, foi negada por Abraão a possibilidade de permitir que o rico avarento pudesse se comunicar com os irmãos vivos. Então não tem base essa alegação, porque não houve comunicação. Houve intenção, mas não houve realidade conforme Jesus expôs, tirando de fora essa possibilidade. Bom, o Marcos também fala aqui para o pastor, pede para ele comentar sobre os espíritas que infamam a transfiguração, dizendo que foi uma sessão espírita, pastor. O que é admirável e paradoxal é que os espíritas se valham da Bíblia para provar suas doutrinas, quando é certo que os espíritas não aceitam a Bíblia como palavra de Deus. Quando a citam, é apenas para justificar suas doutrinas francamente contrárias à Bíblia Sagrada. Por exemplo, a doutrina da reencarnação é uma das doutrinas fundamentais do Espiritismo. Mas o que diz a Bíblia em Hebreus 9, 27? Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, segundo a Bíblia, não há reencarnação. Morreu, cada qual vai ser apresentado diante de Deus, sem retorno a esta terra, para uma nova chance, para uma nova oportunidade. De modo que não vejo razão para essa colocação que a transfiguração foi uma sessão espírita. Pelo menos o texto bíblico não diz que Pedro, Tiago, João falaram com Moisés e Elias. Não houve comunicação. Houve dos homens de Deus do passado conversando com Jesus. E um assunto que não interessa os espíritas é quando afirmamos que a nossa redenção se baseia na pessoa de Cristo e no que Ele fez por nós. Não foi por obra de justiça por nós praticadas, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem do sangue em nossas vidas, que nos purificam de todo pecado. De modo que a pergunta não tem base bíblica. Ainda para concluir esse tema sobre a transfiguração do Senhor Jesus, o Marcos pergunta ao pastor, então, como os discípulos reconheceram Moisés e Elias se não os tinham visto antes? Bom, não sabemos essa colocação de Moisés e Elias não terem sido reconhecidos antes.
efetivamente, antigamente não havia fotografias. Não sei se havia pinturas de quadros representando a pessoa, mas a Bíblia não registra essa posição. E queremos dizer que os discípulos ouviram quando Jesus conversava com os dois, Elias e Moisés. Elias em corpo glorificado e Moisés em espírito, dado que não havia ressuscitado dos mortos. Então aí está uma situação. Elias em corpo glorificado certamente não poderia ser reconhecido pelos discípulos. E Moisés em espírito, porque ele não havia ressuscitado ainda. A próxima pergunta é NQI. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ele pede para o pastor falar um pouco sobre as profecias do Antigo Testamento que vieram cumprir-se no Novo Testamento. E ele faz aqui a citação da segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 19 a 21, que fala sobre realmente a inspiração da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E o verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que dizer, pastor? Nós queremos dizer que, na verdade, a Bíblia aponta que nenhuma profecia, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Quando se fala toda a Escritura é divinamente inspirada, a palavra grega para inspirada é theopneustos, que significa sopro de Deus. Então, os que escreveram o Antigo Testamento fizeram profecias que vieram se cumprir no Novo Testamento. A maioria delas, mormente, a que se referiam à pessoa de Cristo. Então, podemos apontar profecias cumpridas em torno da morte de Cristo. E vamos então à primeira citação, que está exatamente no livro de Isaías 53, versículo 5. É admirável como esse escritor, não contemporâneo de Jesus, vivendo há 600, 700 anos antes de Cristo, pudesse particularizar o momento em que Jesus estava pregado na cruz. Diz o texto, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cumprimento da profecia em Mateus capítulo 27, versículos 26 a 29. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele e, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Então veja que atitude desprezível das autoridades com respeito a Jesus, zombando, escarnecendo, como se ele
fosse realmente o que dizia ser rei dos judeus, manto escarlate, coroa de espinhos na cabeça, e na mão direita um caniço representando o cetro próprio dos reis, e ainda ajoelhava-se diante dele zombeteiramente, o escarnecendo, com essa maneira de colocar-se. Agora, em Mateus 26, 56, veja bem, eu estou citando agora o Novo Testamento. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Qual foi o profeta? Isaías, no capítulo 53, ele chegou a apontar até nesse capítulo os bandidos, ou os ladrões que estavam ao lado de Jesus. Até essa particularidade ele mencionou. Então, nós temos a palavra de Deus como o texto que citamos. Toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, corrigir, instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Pastor, e quanto à profecia sobre a traição, o julgamento, a morte e o sepultamento de Jesus em espaço de 5 séculos, de 1000 a 500 a.C., todas se cumpriram literalmente? Vamos ao texto bíblico no Novo Testamento. Lucas 24, 19 a 21. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isto, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Então o que nós vemos aqui? 2 discípulos de Jesus, depois de observarem os acontecimentos que se tinham dado em Jerusalém, com a morte e crucificação de Jesus, eles estavam aguardando a ressurreição. E mais estava demorando a acontecer, que realmente aconteceu no 3º dia. Eles partiram para uma cidade, para uma aldeia distante, quando então, surpreendentemente, um terceiro personagem, num momento desconhecido por eles, se pôs a conversar, fazer perguntas. Por quê? O que vocês trocam aí no caminho de conversa? Aí eles se surpreenderam. Ora, será que tu és um viajante que não teve conhecimento do que aconteceu em Jerusalém, como Jesus, que foi preso, foi entregue pelas autoridades, crucificaram, zombaram dele, escarneceram? Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas é o 3º dia e não temos notícia. Aí Jesus começou a conversar com ele, expor as escrituras do Velho Testamento, até que chegaram ao local em que Jesus fez menção de continuar e eles tinham chegado ao destino. Pediram a Jesus que entrasse com eles. E Jesus entrou, e no momento em que Jesus vai distribuir a ceia, o pão para esses 2 homens que eram discípulos dele, mas não o reconheciam. E aí, nesse momento, abriram-se os olhos deles. E eles viram que se tratava de Jesus ressuscitado, incontinente, voltaram para Jerusalém e contaram a sua experiência no caminho pelo qual estavam viajando. Aí está, tintim por tintim, Jesus cumpriu a sua missão dentro da profecia que já havia no Novo Testamento, no Velho Testamento.
Pastor, agora eu vou fazer uma citação de um fato ocorrido no Novo Testamento e vou pedir para o senhor nos mostrar a profecia lá no Velho Testamento que já avisava, já alertava para isso que ia acontecer. Por exemplo, vendido por 30 moedas de prata. Está escrito em Mateus 26 e 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Vamos então ao Velho Testamento fazer uma inversão agora. Vamos citar Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 11, versículo 12. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Exatamente o que nós lemos em Mateus 26, 14, aparece como profecia no livro de Isaías 11, versículo 12. Pastor, mais uma ainda sobre Judas Iscariotes, traído por um amigo. Em Mateus capítulo 26, versos 49 e 50, diz assim: e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Pastor, qual a profecia no Antigo Testamento que já falava sobre este momento de traição de Judas? Salmo 55, versículos 13 e 15. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Então este Salmo 55 fala de uma profecia que Jesus foi traído por seu amigo. E exatamente o que fez Judas. Tornou-se discípulo de Jesus e numa ocasião então que lhe ofereceram a oportunidade de ganhar mais algum dinheiro, ele não teve dúvidas e vendeu Jesus por um preço de um escravo, 30 moedas de prata. Mas tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. É um texto bíblico do Antigo Testamento que prova cabalmente a profecia que foi feita.